Imagine sair de casa em uma sexta-feira e, ao voltar no domingo, a padaria da esquina ter virado um edifício de múltiplos andares. Na China, isso não é uma força de expressão, é parte do cotidiano. Em Changsha, o edifício Mini Sky City, de 57 andares, foi erguido em apenas 19 dias. Uma média impressionante de 3 andares por dia. Mas a verdadeira transformação da China não é arquitetônica, é social. Esse ritmo de construção civil tornou-se o ritmo da própria vida. Foi exatamente assim que uma pacata vila de pescadores com 30 mil habitantes transformou-se, em apenas 40 anos, em Shenzhen, uma megalópole de 17 milhões de pessoas e um dos skylines mais imponentes do planeta. Como uma sociedade inteira se adapta a um mundo onde o futuro chega mais rápido do que a capacidade de se adaptar? Bem-vindo ao epicentro da velocidade global. A engrenagem sem atrito, política e capital. Para o olhar ocidental, isso parece um milagre de eficiência. Para um analista de negócios e política, a explicação é mais pragmática. É a ausência estrutural de atrito. O que acontece não é a eliminação da fricção, ela apenas muda de lugar. Parte do atrito deixa de estar na fase de decisão e negociação pública e passa a se concentrar em outras camadas. Na prática, o sistema chinês não é mais rápido porque elimina resistências, mas porque desloca o principal ponto de bloqueio da etapa de decisão para a etapa de execução, permitindo que os projetos comecem antes e sejam ajustados enquanto avançam. O modelo chinês se sustenta em 2 pilares que o Ocidente simplesmente não possui: planejamento de décadas, não de mandatos. Enquanto democracias liberais planejam o orçamento pensando na próxima eleição daqui a 4 anos, o Partido Comunista Chinês executa metas para 2050. Quando uma diretriz macroeconômica é estabelecida pelo governo central, o sistema político unificado e a centralização das decisões eliminam as etapas tradicionais de contestação e negociação pluripartidária. Isso faz com que o tempo entre a formulação da estratégia e a sua execução prática seja drasticamente reduzido. A propriedade da terra e o capital direcionado. No Brasil ou nos Estados Unidos, um único proprietário pode travar a construção de uma rodovia por anos em disputas judiciais. Na China, a terra pertence ao Estado. Os cidadãos possuem contratos de uso de longo prazo de 50 a 70 anos. Mas se o governo decide que uma linha de alta velocidade passará ali, a obra acontece. Além disso, os 4 maiores bancos do mundo em ativos são estatais e chineses. Eles não financiam projetos buscando retorno imediato em 5 anos. Eles financiam infraestrutura como ferramenta de desenvolvimento social e geopolítico. A lógica de mercado aqui é invertida. O Ocidente espera a demanda provar que existe para então construir. A China constrói a oferta primeiro e faz a demanda correr atrás depois. É assim que cidades que mal existiam há uma década, hoje operam redes de metrô modernas para milhões de habitantes. Escala civilizacional e o culto à STEM. Mobilizar centenas de milhares de pessoas para realizar obras faraônicas não é uma habilidade que a China aprendeu no século XX, com o capitalismo moderno. É uma competência civilizacional milenar. Há mais de 2000 anos, sistemas de irrigação complexos, o Grande Canal e a Grande Muralha, já exigiam uma capacidade de coordenação em massa, que moldou a identidade do país. O gigantismo não assusta os chineses, ele é a norma. E quem projeta esse futuro? Os engenheiros. Na China, carreiras em engenharia, tecnologia e ciência têm um peso social elevado e estão no centro da estratégia de desenvolvimento do país. Esse movimento se reflete diretamente na formação de talentos. A China forma hoje mais de 3,5 milhões de graduados por ano em áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Um volume muito superior ao de qualquer outra economia. Mas a mudança mais importante não está apenas na escala, está na arquitetura do sistema educacional. Entre 2021 e 2025, universidades chinesas passaram por uma reestruturação relevante. Cerca de 12.200 cursos de graduação foram eliminados ou suspensos, enquanto aproximadamente 10.200 novos programas foram criados no mesmo período. Isso não representa simplesmente uma redução de cursos, mas sim uma lógica típica do planejamento chinês.
O sistema educacional funciona como uma extensão da política industrial. Em outras palavras, o governo não apenas forma profissionais, ele recalibra continuamente o tipo de profissional que o país precisa para o ciclo econômico seguinte. Esse redesenho tem relação direta com a aceleração de setores estratégicos, como inteligência artificial, semicondutores, automação industrial e computação avançada, áreas consideradas críticas na disputa tecnológica global. O resultado é um sistema altamente responsivo ao planejamento estatal. Quando a prioridade industrial muda, a estrutura educacional se ajusta em escala nacional, algo difícil de replicar em sistemas mais descentralizados. O impacto humano, a obsolescência da vida. Mas toda essa aceleração cobra um preço, e ele é cobrado na pressão na sociedade e na estabilidade dos indivíduos. Na China, você não envelhece apenas em anos cronológicos, você envelhece em ciclos tecnológicos. Considere este cenário real. Um jovem passa 4 anos na universidade, estudando a profissão dos seus sonhos. No dia da formatura, ele descobre que aquela função já foi automatizada ou substituída por uma nova tecnologia. Não porque ele escolheu mal, mas porque 4 anos na China é tempo suficiente para uma indústria inteira nascer, amadurecer e se transformar completamente. Hoje, os pais chineses não ensinam os filhos a estudar para garantir um emprego vitalício. Eles os ensinam a estudar para desenvolver a capacidade de aprendizado contínuo. A reinvenção permanente virou uma estratégia de sobrevivência biológica. O resultado? Uma epidemia silenciosa de ansiedade e competição social feroz. Para as empresas, a regra é igualmente implacável. Testar rápido, errar rápido, corrigir rápido, escalar rápido. Se uma corporação ocidental demora 3 anos desenvolvendo o produto perfeito antes do lançamento, quando ela entrar no mercado chinês, descobrirá que o mercado que ela estudou simplesmente deixou de existir. A raiz cultural e o contrato social. Como uma sociedade consegue lidar com esse nível de pressão, velocidade e mudanças constantes? Parte da resposta está em uma cosmovisão que muitas vezes é difícil de compreender a partir de uma perspectiva ocidental. A influência do pensamento confuciano e uma relação diferente entre indivíduo, sociedade e Estado. Há mais de 2 milênios, essa filosofia molda a mente chinesa. Enquanto o ponto de partida do pensamento ocidental é: quais são os meus direitos individuais? O ponto de partida confuciano é: qual é o meu papel e meu dever perante o grupo? Não se trata de submissão cega, mas de uma hierarquia diferente de valores, onde a harmonia coletiva precede o desejo individual. Essa tolerância é sustentada por 4 pilares invisíveis, mas indestrutíveis. O novo contrato social. O Estado não promete liberdade política. Ele promete segurança, prosperidade econômica e orgulho nacional. Nas últimas 4 décadas, o governo tirou mais de 800 milhões de pessoas da miséria. É difícil rasgar um contrato que está sendo entregue na prática. A memória viva do caos. A geração dos avós e pais na China atual lembra-se da fome extrema, da guerra civil e do trauma da revolução cultural. O caos não é um conceito abstrato de livro de história, é uma memória familiar viva. Para quem já viveu a escassez absoluta, a estabilidade, mesmo que autoritária, possui um valor existencial inestimável. Legitimidade pelo progresso. Se a vida do seu filho será financeiramente e estruturalmente melhor do que a sua foi, a contestação ao sistema perde força. A mobilidade social ali foi uma realidade tangível. O nacionalismo como cura. O trauma histórico do século da humilhação, quando a China foi fragmentada e dominada por potências estrangeiras, é ensinado desde a infância. A velocidade e o poder atual são vividos pela população como a restauração legítima da grandeza histórica do país, gerando um orgulho patriótico genuíno. Velocidade versus perfeição. Podemos resumir a mentalidade corporativa e social global em uma metáfora automotiva. Enquanto o modelo tradicional ocidental prefere passar anos desenhando e testando o carro perfeito para só então lançá-lo no mercado, o modelo chinês coloca o carro na linha de produção e vai corrigindo os defeitos, atualizando o software e mudando o design com o veículo em movimento. Em um planeta onde os ciclos de consumo e inovação são cada vez mais curtos,
a velocidade começa a derrotar a perfeição. A maior revolução que aconteceu na China nas últimas décadas não foi a engenharia de erguer arranha-céus em dias ou conectar o país com a maior malha de trens-bala do mundo. A maior mudança da China foi psicológica. Foi ter ensinado uma sociedade de mais de 1 bilhão de pessoas a viver, produzir e prosperar em um permanente e irreversível estado de transformação. E a pergunta que fica para nós, no resto do mundo, é: nós estamos prontos para acompanhar esse ritmo?